Olá pessoal, meu nome é Marina Oliveira. Na aula de hoje vou ensinar esta peça incrível. É um tapete todo feito em folhas, com viés e aplicação com os pontos decorativos que a máquina oferece. E para a confecção desse tapete, eu vou utilizar a máquina de costura HD 6805. Vamos para a lista de material? Para fazer o tapete de folhas, vou precisar de 1,40 m de tecido liso na cor verde, 1 m de tecido estampado na estampa que combine com o verde, 70 cm de tecido poá vermelho com bolinhas douradas e 60 cm de tecido estampado que combine com o vermelho. 8 metros de viés vermelho, 13 metros de viés verde, 2 retrós de linha verde, 2 retrós de linha vermelho, fita métrica, desmanchador de costura, caneta que apaga com o ferro, alfinetes de cabeça colorida, tesoura e 4 metros de entretela de papel colante. Posicione o molde de número 1 no tecido verde e risque toda a volta da folha, todinha. Depois do molde riscado, retire e corte cima do risco. Então, aqui eu tenho 2 folhas cortadas no tecido e uma folha cortada na entretela. A folha verde do molde número 1 já estão cortadas. Lembrando que eu vou precisar de 7 pares. E na entretela, eu corto somente uma vez, porque abrindo o par de folha, eu vou posicionar a entretela na parte que brilha, na primeira folha, e depois eu vou colocar a outra folha sobre a entretela, antes de ir para a máquina. Vou fazer o mesmo processo com o tecido estampado com a folha de número 2. No tecido estampado, eu vou cortar 7 pares do molde de número 2. Da mesma forma que eu cortei a verde. No tecido poá de bolinha dourada, a mesma coisa. Vou colocar o molde de número 3 e vou cortar 5 pares. E no tecido estampado vermelho, eu vou cortar 5 pares do molde de número 1. Para todos eles, eu preciso ter também a entretela. Antes de ir para a máquina costurar as folhas, primeiro posiciono uma das folhas na tábua de passar, sobreponho a entretela na folha, de maneira que a parte que brilha fica na parte de baixo. Venho com o ferro e colo essa entretela na folha, para dar estabilidade na hora em que eu for aplicar o viés. E posiciono a outra parte da folha na entretela, de maneira que vai ficar o tecido da folha, a entretela colada, e posiciono a outra parte da folha formando um sanduíche e passo. Depois a folha toda passada, a entretela colada, eu vou colocar alguns alfinetes só para o tecido não escorregar na hora em que eu for costurar, dessa forma.
Então, eu tô alfinetando todo ele. Isso aqui eu vou fazer em toda a volta. Como vocês podem ver, a máquina já está preparada para a costura. Antes de aplicar o viés na folha, eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta da folha. Posiciono a folha na máquina. Seleciono a costura reta e ajusto o comprimento do ponto no número 3 e costuro toda a volta da folha. Observando que a lateral do tecido da folha está alinhado com a borda do tecido. E vou fazendo a costura. Esse processo eu vou fazer em toda a volta. Pronto, eu já fiz a costura de reforço em toda a volta da folha. Agora sim, vou aplicar o viés. Com o viés aberto, posiciono na folha e posiciono na máquina. Abaixo a sapatilha e a agulha, eu vou acompanhando essa dobra do viés em toda a volta, da mesma forma que eu fiz com a costura de segurança. Vai posicionando, vai acertando o viés na borda da folha e vai costurando naquela dobrinha do viés. Dessa forma aqui, ó. Vai fazer em toda a extensão, ou seja, em toda a volta da folha. Antes de chegar no final da ponta da folha, você vai parar, levanta a sapatilha, vira, tira a agulha do tecido e retira um pouquinho o tecido. Olha só, nós vamos dobrar agora. Para fazer a pontinha da folha, nós vamos dobrar o viés dessa forma, certinho, de maneira que a dobra, ó, coincida com a ponta da folha. Fez uma dobra e vem com a segunda dobrinha na borda da folha. Posiciono novamente o tecido na máquina, a folha na máquina e costuro. Da mesma forma que eu fiz. Olha, até o final agora. Sempre acompanhando e seguindo, alinhando as duas partes, tanto da folha como do viés. Pode passar um pouquinho o viés no início do outro viés e vem até o final. Pronto. Levanta a sapatilha, retira o tecido da máquina e corta a linha. O viés já está preso. Essa pontinha que eu fiz a dobra, eu vou fazer esse processo aqui, olha. Venho aqui, viro. Olha como fica bacana a ponta do viés. Ele faz a ponta da folha certinho, olha. Isso eu vou pro ferro e vou passar todinho esse viés, todinho, para acertar bem a pontinha dele. Pronto, já fui pro ferro, já passei, já dei uns piques nas curvas, né? Para assentar o viés. Aí eu fui, dobrei o viés direitinho, né? E já coloquei o quê? Uns alfinetes, como vocês podem ver, tá? Agora eu vou fazer essa pontinha para vocês entenderem como faz. Essa pontinha é feita assim, ó. Você dobra até o final, aí você vem com ela pra cá, olha. E ela vai ficar desse jeitinho. O bonito é em coincidir essas duas pontinhas aqui, olha. Feito isso, segura e coloca o alfinete. Vai ficar assim, ó, certinho. As demais folhas que eu for fazer agora, tanto o estampado como do poá, o estampado verde, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz agora. Eu vou preparar as outras folhas.
a folha do estampado verde, a folha do poá vermelho e do estampado vermelho. Assim que eu finalizar todas as folhas, eu vou mostrar para vocês como ficaram. Bom, pessoal, como vocês podem observar, já finalizei todas as folhas. Verde lisa, a estampada, o vermelho estampado e o vermelho de bolinha. E já aproveitei e fiz o acabamento, a máquina também, dando acabamento no viés com o ponto decorativo da máquina. Isso eu fiz em todas as folhas. O próximo passo é montar o tapete. Como nós vamos fazer? Vou explicar agora. Primeiro passo é posicionar o verde. Posiciono as folhas verdes de maneira que elas fiquem bem certinho aqui uma com a outra. Na sequência, eu posiciono a folha do meio. Aí, o que eu faço? Eu faço um acabamento à mão, tanto nesta lateral como nesta lateral. Feito isso, eu posiciono a outra folha e faço da mesma forma o acabamento. Faço o acabamento à mão. Então, aqui está pronto a parte verde. Agora, eu pego o estampado verde e faço a mesma coisa, sempre observando a pontinha do acabamento do viés. Como que nós vamos fazer? Igualzinho, da mesma forma, e vou fazendo o acabamento à mão, do jeito que eu expliquei. Vou acertando ele todo direitinho. Olha só que legal que fica. Sempre dando um acabamento. Observa bem direitinho. Olha só. Fica super bonito e super interessante, olha só. Faz isso aqui, olha. Olha que bacana que ele vai ficar. Olha só. Vai intercalando e vai trabalhando as peças. Olha só. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Tá? Eu fiz 7, tanto do verde liso como do verde estampado, eu fiz 7. Mas, às vezes, a gente não usa todos, não, tá? Agora, eu venho com o vermelho. Vou encaixar um aqui, da mesma forma, sempre fazendo o acabamento à mão. Olha só, coloco aqui, encaixo esse outro aqui, bem certinho, e vou fazendo todo o acabamento à mão, sempre prendendo as laterais. Esse eu venho aqui. E esse outro eu encaixo aqui. Tá quase pronto o nosso tapete já. E por último, eu vou encaixar o estampadinho vermelho. Olha só. É um trabalho bem bacana, bem diferente. Olha. Olha só. Olha. O tapete praticamente está pronto. Tenho essas duas folhinhas prontas que eu fiz com sutache e ele no feltro. Posiciono aqui, olha. Pronto, o meu tapete já está pronto. Olha que bacana que ele fica.